Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 17 de julho, nós vamos meditar em Provérbios, do capítulo 4 ao capítulo 7, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 4 são conselhos sábios de um pai. Isso mesmo. E ele começa dizendo assim: meus filhos, ouça quando seu pai lhe ensina, e preste atenção e aprenda a ter discernimento. Você sabe o que é discernimento? É a capacidade de compreender situações. É a capacidade de você saber o que é certo e o que é errado, ter clareza, sensatez. Isso é discernimento. Então, esse pai aqui pede para que os seus filhos prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Então, o discernimento você não nasce com ele. O discernimento você adquire à medida da sua trajetória aqui nessa terra. E como adquirir esse discernimento? Ele fala aqui, prestando atenção, né? Porque discernimento é a capacidade de você compreender as situações e discernir o que é certo e errado. Pois bem, aí ele fala: pois a orientação que lhes dou é boa, e não se afaste das minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sérios, siga os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste dela. Então, esse pai está passando para os seus filhos aquilo que ele aprendeu do seu pai. E aí, dizia ainda o seu pai: não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela te guardará. Adquira sabedoria, é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Então, você percebeu que ele vai repetindo por várias vezes a necessidade de você aprender e a necessidade de você ter discernimento aqui nesta terra. E aí ele fala: se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará numa bela grinalda na cabeça e o presenteará com linda coroa. Agora veja só que segredo ele vai compartilhar aqui para a vida. Meu filho, ouça as minhas palavras e ponha em prática, e terá vida longa e boa. Olha que segredo ele compartilha aqui com o filho dele e agora comigo e contigo, não é? Para que a gente coloque em prática a palavra de Deus. E o que nós vamos escolher? Vida longa e boa. Ele continua: eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, não o deterá. Quando correr, não tropeçará. E é assim que devemos caminhar no caminho da sabedoria, né? Então o pai está ensinando o filho aqui a andar nesse caminho, porque quando ele andar por esse caminho, ele pode até correr, que ele não vai tropeçar. Apegue-se às minhas instruções e não as solte, guarde-as bem, pois são a chave para a vida. Não limite a conduta dos perversos e não siga pelos caminhos dos maus, nem pense nisso, não vá por seus caminhos, nem desvie-se dele e siga adiante, pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal. Não descansa enquanto não faz alguém tropeçar.
comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabe onde vão tropeçar. Meu filho, preste atenção no que eu digo e ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do teu coração, pois elas dão vida a quem a encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o coração. Isso, pois ele dirige o rumo da sua vida. Em outra versão diz, guarde o coração, porque dele provém as fontes da vida. E mais, estabeleça um caminho reto para os seus pés. E não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E não permita que seus pés sigam o mal. E aí, então, aqui, né? Nós podemos até ver no versículo 24 o alerta que ele nos dá. Evite toda conversa maldosa e afaste-se das palavras perversas. Então, aqui nós podemos ver que o que ele diz para nós é que a mente e o coração são locais de armazenamento, né? Então, entre a mente e o coração aqui, ó, não sei aí do seu lado, né? Da boca pode proceder vida ou morte, bênção ou maldição. Tiago já nos falava sobre isso. Então, aqui no capítulo 4, no finalzinho, nós temos esse alerta precioso. O alerta para que a gente mantenha a palavra de Deus no fundo do nosso coração, não perder ela de vista, para que ela dirija os nossos caminhos, né? Então, mantendo o nosso coração puro, então guardando a nossa mente e, consequentemente, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Capítulo 5, evite mulher imoral. É esse título. Veja só, aqui em outras versões, né, mulher imoral e mulher adúltera tem a mesma coisa. E qual é a diferença disso, né? O que essa mulher tem de diferente? Ela não tem pudor. Ela revela a imoralidade, né? E tá ligada à libertinagem. Ela é devassa, ela é indecente, ela é desonesta, ela vive sem regras. Esta é a mulher. Olha só, meu filho, preste atenção na minha sabedoria, ouça bem os conselhos prudentes. Assim você mostrará discernimento e os seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e a sua boca mais suave que o azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte. Seus passos conduz direto para a sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não dá conta de que anda sem rumo, pois anda por trilha tortuosa. E aí ele fala ainda: portanto, meu filho, preste atenção e nunca se desvie do que irei te dizer. Mantenha distância dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Se o fizer, você perderá a sua honra e entregará a homens piedosos tudo o que você conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão de fruto do seu trabalho. Então você já percebeu que a imoralidade, o adultério, não é?
imoralidade, libertinagem, essa indecência, não é? Tudo que está ligado a essa mulher tem um alvo: saquear tudo que você tem. E aqui ele deixa muito claro que se você, além da honra que você perderá, está no versículo 9, você também vai perder tudo que você conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão do seu trabalho. No final você gemerá de angústia, quando a doença lhe consumir o corpo, e dirá: como odiei a disciplina. Se ao menos não tivesse desprezado a advertência, porque não ouvi os meus mestres, porque não dei atenção para aqueles que me instruíram, cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. Beba a água da sua própria cisterna, compartilhe o amor somente com a sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água da sua fonte? Ao ter sexo com uma mulher qualquer, reserve essa água apenas para você e não a reparta com o estranho. Seja abençoado a tua fome e alegre-se com a mulher da tua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa o satisfaça sempre. E você seja cativado por seu amor em todo tempo. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios de uma mulher promíscua, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos seus próprios pecados. São cordas que o apanha e o prende. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por grande insensatez. Forte, né? Esse capítulo 6? Pois bem. Agora, capítulo 5. Agora vamos para o capítulo 6, que são lições da vida diária, né? Então, ele vai dar vários conselhos práticos do que devemos caminhar aqui nessa terra. E ele fala: meu filho, se você aceitou ser fiador do seu amigo ou concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa de um acordo feito e se está preso pela sua palavra, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação. Pois você se colocou nas mãos do seu amigo. Procure, humilhe-se, insista com ele, não deixe para amanhã. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como gazela que escapa do caçador e como pássaro que foge da rede. Aprenda com as formigas, ó preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso e braços cruzados e a pobreza assaltará como um bandido e a escassez o atacará como um ladrão armado. Como são desprezíveis os perversos, eles vivem mentindo, demonstrando falsidade com um piscar de olhos, com o movimento dos pés, por sinais com os dedos. E o seu coração pervertido trama maldade, anda sempre criando problema. Por isso não serão destruídos de repente, despedaçados num instante sem ter como se recuperar. Olha o que ele diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou
melhor. 7 coisas que ele considera detestáveis. Preste atenção. Primeira, olhos arrogantes. Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que matam o inocente. Quarto, coração que trama maldade. 5, pés que se apressam em fazer o mal. Sexto, testemunha falsa que diz mentira. E a 7ª, aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Então, as 6 coisas, Deus fala que ele odeia, mas a 7ª é detestável a ele. E qual que é a 7ª? Semear desentendimento entre os irmãos. Sério isso, não é? Pois bem, meu filho, obedeça o mandamento do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe e guarde as palavras dele no seu coração e amarre-a no seu pescoço. E quando for andar, os conselhos dos seus pais o guiará. E quando dormir, eles o protegerá. Quando acordar, eles o orientará. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E a correção da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles o protegerá da mulher imoral, da palavra sedutora, da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe os seus olhos a seduzirem, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem vai lhe custar a vida. Pode um homem carregar fogo junto do peito sem que a roupa se queime? E pode alguém caminhar sobre brasa sem que os pés se queimem? Assim acontece com aquele que dorme com a mulher do outro. Aquele que toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão, que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo que há na sua casa. Mas o homem que comete o adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Gente, isso é tão forte, não é? Antigamente, adultério era crime. Hoje não é mais crime, mas faz um estrago na vida do ser humano. Vou repetir para você. Um homem que comete o adultério, e aqui é homem ou mulher, viu? Não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais apagará. Pois o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando for se vingar. Não aceitará compensação alguma e nem se satisfará com presentes valiosos. 7º é, mais uma vez, a advertência sobre a mulher imoral. E aqui ele vai dar características desta mulher. Veja só, meu filho, siga meu conselho, guarde os meus mandamentos como um tesouro. Obedeça os meus mandamentos e viva, e cuide de minhas instruções como da menina dos teus olhos. Amarre nos dedos como lembrança e escreva no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da sua família. Ela o guardará da mulher imoral e das palavras sedutoras e promíscua. Enquanto estava à janela da minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era o entardecer, já para anoitecer,
quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada, inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita a cada esquina. Abraçou o rapaz, beijou e sem a menor vergonha lhe disse: hoje apresentarei uma oferta de paz e cumpri os meus votos. Por isso estava à tua procura. Saí para encontrá-lo e agora eu achei. Estendi a minha linda coberta sobre a minha cama, os lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés, canela. Vamos nos embriagar de amor até o amanhecer? Vamos desfrutar carícias um do outro? Pois o meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem e levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis, elogios doces, o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como um boi que vai para o matadouro, como servo que caiu numa armadilha, à espera da flecha que lhe atravessará o coração. Como o pássaro voa direto para o laço sem qualquer que lhe custe dar a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração seja atraído por esta mulher. Desvie o seu coração dela e não perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou ruína a muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é caminho para a sepultura e o seu quarto é câmara de morte. Que forte, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Quantos alertas temos aqui no livro de Provérbios. E hoje, em especial, como o Senhor nos alerta sobre a imoralidade, sobre a perversão, sobre a mulher imoral, o homem imoral, sobre o adultério, coisa que hoje em dia não é algo punido na nossa sociedade. É algo muito bem aceito por aí. Mas a tua palavra permanece a mesma. Então guarda os nossos pés, guarda a nossa vida de ter esta prática, Senhor. Porque queremos sim que os nossos olhos estejam colocados no Senhor. Queremos não só ler a tua palavra, mas praticá-la no nosso dia a dia. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilha com mais alguém e se inscreve aqui no canal. Deus te abençoe.